Uma empresa, várias atividades, vários impostos. Olá, meu amigo, minha amiga empreendedor, empreendedora, como vai você? Seja muito bem-vindo a esse vídeo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, pausa esse vídeo aí agora, se inscreva para você sempre ficar por dentro dos assuntos que a gente coloca por aqui, relacionados a empreendedorismo, gestão tributária, gestão financeira e diversos outros. Nós recebemos com bastante frequência dúvidas de empreendedores que ficam muitas vezes achando que se eu tenho um CNPJ e vou ter atividades diferentes, aquelas atividades vai aumentar o imposto da empresa como um todo. Mas eu vou te explicar como isso funciona, não está de todo errado, mas não é bem assim. Uma empresa, quando ela é optante do Simples Nacional, por exemplo, se ela tem atividade de comércio, atividade de serviço, ela vai ter o seu faturamento segregado por tipo de atividade. Então, cada atividade vai pagar o seu imposto próprio, o seu percentual próprio. Isso na hora de fazer a apuração. Depois que é feita a apuração de forma separada, então, por exemplo, comércio, nós temos uma tabela de percentuais para comércio. Prestação de serviços, nós temos outra tabela de percentual. Serviços de natureza intelectual, sujeitos ao fator R, é uma outra tabela de percentual. Então, na hora de fazer a apuração do imposto, a gente segrega quanto que é o faturamento de um, do outro e do outro e vai calcular os impostos de cada atividade de forma separada com os seus percentuais próprios. Depois que a gente acha o imposto de cada um dos tipos de atividade, soma tudo e gera uma guia única. Então, apesar de você estar pagando um imposto único, se a sua empresa tem atividades diferentes, cada atividade vai pagar o seu percentual próprio. Agora, dentro do ponto de vista de planejamento tributário, é claro que numa empresa optante do Simples Nacional, os percentuais separados de cada atividade vão aumentando conforme o faturamento da empresa. Então, quanto mais a empresa fatura, maiores são os percentuais de cada uma das atividades. Então, dependendo da situação, ter todas as atividades agregadas numa única empresa pode elevar os impostos, porque a empresa vai faturar mais, faturando mais ela vai ter um percentual de imposto maior para todas aquelas atividades. O mesmo funciona se a empresa não é optante do Simples Nacional, se é uma empresa do lucro presumido, por exemplo, também as atividades pagarão os impostos conforme a sua característica. Então, se você tem uma empresa de comércio, vai incidir os impostos sobre o comércio. Se você tem uma empresa de serviço, vai incidir os impostos sobre o serviço. Inclusive, nesse caso, não sendo optante do Simples Nacional, vai pagar aí o ICMS ou o ISS de maneira diferente, porque ICMS incide sobre comércio e ISS incide só sobre o serviço. Mas faz a apuração de forma separada, apura os percentuais conforme cada atividade e assim como acontece no Simples Nacional, os impostos que forem comuns vai somar o percentual já apurado de cada atividade numa guia única. O ICMS, que é exclusivo de comércio, vai ser apurado e emitido separado. O ISS, que é exclusivo de serviço, vai ser apurado e emitido separado. E você vai pagar os percentuais conforme a sua operação, tá? Então é mais ou menos isso, mas fique de olho. Saiba que você precisa fazer um planejamento tributário, contar com a inteligência tributária para colocar tudo no papel, para fazer um cenário, para fazer um levantamento com os seus dados e decidir qual é o melhor regime de tributação, qual é a melhor estratégia para você atingir os seus objetivos comerciais e empresariais e pagar o menor imposto possível dentro da legalidade sem fazer nada errado, tá joia? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí para a gente levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado por ter me assistido até aqui e um abração. Até mais. Tchau.